lá, a morte do candidato Eduardo Campos à presidência da República deve mexer um pouco com as eleições de 2014. Vamos fazer uma análise dessa conjuntura de agora em diante com o professor Sérgio Saturnino Januário, que é o coordenador do Instituto de Pesquisas Sociais da Univale e também cientista político. Obrigado pela sua presença aqui, professor. Professor, a gente está vivendo um momento histórico numa disputa presidencial, né? Exato. O que de agora em diante, né, com essa tragédia de Santos, pode mudar aí nas eleições de 2014 e no impacto nas urnas? A primeira coisa, Meri, é o fato de que, como latinos, há uma comoção sobre o processo. Não foi uma morte com certas previsões ou possibilidades ou expectativas, foi uma tragédia. Isso nos comove, isso nos movimenta, isso nos mobiliza para alguns sentimentos. E isso vai ser impactante daqui para diante. A começar a propaganda eleitoral, provavelmente haverá homenagens ao Eduardo, em virtude de tudo que ele estava promovendo. E o que ele estava promovendo? Um sentimento de mudança. Era um candidato pouco conhecido em termos das suas conjunções políticas, dos seus cenários, das suas propostas, mas que tinha um desenho de expectativas de avanço, de crescimento. E ele era o padrão segundo turno, ele que promoveria, junto com a Marina, como candidatura da vice, um segundo turno com aqueles 10% que ele tinha até então. O fato agora, é que as coisas mudaram um pouco, mas não muito. Não dá para jogar, como ouvi outro dia, as pesquisas no lixo de jogar lateral. Algumas coisas se firmam, que as pesquisas já têm apontado de forma muito regular, especialmente as rejeições a candidatos. A Dilma Rousseff, por exemplo, tem apontada rejeição bastante elevada. Isso a prejudica no processo, digamos. Ela tem menor capacidade de atrair esses que podem vir a deixar de votar no PSB em virtude da ausência do Eduardo e da ascensão provável da Marina. O Aécio Neves, como candidato do PSDB, talvez tenha uma incerteza, dependendo do desempenho da Marina, ele pode inclusive não ir para o segundo turno. Neste momento é uma incerteza. Vamos verificar logo em seguida com as primeiras pesquisas na próxima semana. O que ocorre, então, é que o elemento decisório é quem seria, caso a Marina assuma a candidatura à presidência, o que é muito provável que aconteça, quem seria o seu vice. Porque o seu vice se estabelece como o ponto de equilíbrio no comportamento mais ideológico, dos valores mais ideológicos da Marina Silva. E há algumas especulações, mas vamos supor que seja, por exemplo, o Cristóvão Buarque. Ele é um ponto de equilíbrio. Ele já tem um patrimônio político, uma imagem eleitoral exposta. Ele já foi candidato à presidência, já deu um recado sobre educação. Ele já atrai por si mesmo, por si só, uma condição de ser visto. Ele não precisa mais se apresentar. Ele já tem uma cadência nisso tudo. Então, é essa escolha de vice que vai ser muito decisiva nesse controle todo, nessa passagem toda. E é tradição, já é comum que seja o candidato a vice que assuma, nesse caso, a candidatura à presidência, nesse caso a Marina. Qual é o potencial da Marina Silva? Antes dos candidatos estarem colocados, antes das convenções partidárias, ela tinha mais virtudes eleitorais que o próprio Eduardo. Ela não é uma bengala, não era uma bengala. Não, é um ponto de sustentação. Mais do que um candidato apagado, um candidato secundário, não, ela era uma força enorme, uma força moral, uma força ética em virtude de tudo que ela já explanou, de toda a sua imagem, sua visibilidade nacional, suas posturas, seus comportamentos, seus posicionamentos, e ela se firmou muito com isso. Então ela era uma interlocutora privilegiada, uma eventual vitória, no caso do Eduardo, né? Esse cenário mudou e ela continua como interlocutora, só que mais do que uma interlocutora em ascensão, ela fica como candidata a presidente, muda um pouquinho a postura dela, muda um pouquinho a forma de vê-la, de observá-la e decidir voto a ela. Em virtude de tudo que ela já falou, em virtude das questões ambientais, das questões sociais, das relações com o agronegócio, com o mercado, enfim, tudo isso fica
não sob suspeita, justo o contrário, muito aberto para a tomada de decisões. Agora, ele não era uma pessoa tão conhecida, não era conhecida na realidade, nos maiores colégios eleitorais, que é da região Sudeste e Sul, né? Exatamente. Mas mesmo assim, começou a campanha e teve uma representatividade bastante grande, ao ponto de ser aí um dos candidatos que poderiam ir para o segundo turno, né, professor? Havia uma expectativa, com esses 10% que ele tinha, em média, nas pesquisas, que ele, com a propaganda política eleitoral e com a ascendência dele no Sul-Sudeste, caminhando nas ruas, cumprimentando as pessoas, dando entrevista na TV, para rádio, jornais, que ele pudesse crescer muito, ele pudesse chegar em torno dos 20 pontos percentuais nessa escala, o que provocaria necessariamente um segundo turno. E nessa ascendência, nessa projeção, esse segundo turno seria extremamente acirrado, porque ele era crítico da candidata Dilma, apesar de ter sido vinculado ao PT via governo Lula, mas era um crítico severo até da candidata Dilma. E já tinha, de alguma maneira, combinado, já tinham acertado um apoio entre o PSDB e PSB para segundo turno, uma espécie de apoio vinculado ao anti-Dilma, concorrência contra ela. Agora, professor, o que a comunidade internacional influencia no voto do brasileiro? Por exemplo, a Marina Silva, ela tem uma representatividade, um nome bastante importante, né, no cenário mundial, por causa das ações ambientais, conhecida bastante na Europa e nos Estados Unidos. A comunidade internacional influencia também no voto, professor? Influencia. Não podemos esquecer também do mercado internacional. Vamos lembrar que logo depois da confirmada morte do Eduardo, a Bolsa de São Paulo caiu. O mercado é sensível a tudo isso, especialmente por critérios de políticas de investimento. Políticas de juros, câmbio, essas coisas todas ao qual afeta imediatamente o mercado. A Marina tem essa ascendência na versão internacional, mundial mesmo, sobre movimentos sociais, movimentos ambientais, movimentos ecológicos, direitos humanos. Ela circula muito bem nesse cenário internacional. Ela é uma referência, dá entrevistas para vários meios de comunicações internacionais nesses temas. Mas o mercado, de outro lado, desconfia, digamos assim... O mercado econômico. O setor econômico, financeiro, desconfia da severidade dela com relação às regras, à disciplina e a forma de jogo político que temos hoje no Brasil e que não tem hoje há muito tempo, e que com ela provavelmente perderíamos, o mercado perderia um pouco dessa flexibilidade nesse jogo. Ao mesmo tempo, e aí vamos voltar ao início da nossa conversa, é o vice que vai dar esse ponto de equilíbrio, que o vice agora vai ser o interlocutor entre Marina Silva, se eventualmente ela vencer as eleições, com o mercado e com os meios, os movimentos sociais. Porque o presidente tem uma sobrecarga de trabalhos muito elevada, né? O vice que vai poder fazer esse elo dela com a Fiesp, que é a maior federação das indústrias, sim, que dita as regras aí, e comportamento do mercado financeiro, né, professor? Dita ou influencia, né? Na realidade, é a palavra mais correta. Esse personagem vai ser importante. Cada vez mais nessa forma que nós temos da construção do Estado brasileiro, que é um presidencialismo de coalizão, um bicho muito esquisito que nenhum biólogo consegue entender como é que ele funciona, por exemplo, um biólogo político, né? Quer dizer, que espécie é essa, nós não sabemos. É um presidente que é muito dependente do Congresso. É quase um parlamentarismo, mas não é. Né? As próprias medidas provisórias são validadas ou não pelo Congresso. Todo o processo político é validado pelo Congresso. Mas ainda assim somos presidencialistas, né? É meio confuso tudo isso. E o vice é um interlocutor privilegiado para fazer essa relação entre o executivo e o legislativo. O nosso legislativo tem muitas dificuldades, ainda não é uma democracia avançada em processos legislativos. Apesar de tudo que já fizemos, falta muito em termos de organizarmos as leis, em termos do seu senso prático, de termos consciência prática sobre tudo isso. E aí é que entra essa figura do vice, que eu insisto vai ser extremamente importante nessa recomposição do PSDB.
Agora, PSB, perdão. PSB. Professor, o senhor falou no início, né, que o brasileiro, assim, essa comoção, né, da tragédia e tudo, isso pode influenciar também no voto do brasileiro. Você falou, o brasileiro vota mais pela emoção do que pela razão ainda, professor? Sim, sim. Nós somos os latinos, não os brasileiros. Os latinos todos têm um envolvimento emocional muito acentuado no seu comportamento. É só ver como a gente sente saudades, né? A gente leva 2 semanas sentindo saudade da pessoa presente à sua frente, né? E abraça, e dá aqueles apertões e tudo mais. A gente pega uma criança com saudade e aperta as bochechas, quer dizer, nós somos muito próximos do corpo das outras pessoas. Isso influencia o nosso comportamento. Isso leva para a vida prática. Para a vida prática. E em situação de tragédia há uma comoção. É quando nos unimos, digamos assim. A tragédia nos une mais do que as vitórias. As vitórias são individuais, as tragédias são coletivas. E isso é uma tragédia, no caso do Eduardo, uma tragédia coletiva. Tão coletiva que as propagandas eleitorais deverão fazer homenagem a ele. E isso vai ser importante. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Sérgio Saturnino Januário a respeito dessa tragédia que abalou o Brasil e que pode mudar um pouco os rumos aí da política nacional e da disputa aí para as eleições 2014 para presidente. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. O nosso assunto hoje é eleições 2014. Como vai ficar aí a disputa presidencial com a morte de Eduardo Campos? Eu estou conversando aqui no estúdio com o cientista político e coordenador do Estudo de Pesquisas Sociais da Univale, professor Sérgio Saturnino Januário. Professor, realmente para a história, né, da eleição, como a gente já falou, é um momento histórico. A gente fala um pouquinho sobre a disputa, né? Mas eu queria que o senhor analisasse também o candidato, né, Eduardo Campos, conhecido no Nordeste, pouco conhecido aqui no Sul e no Sudeste, né? As pessoas passaram a conhecê-lo agora. Como é que é a trajetória política dele? Já vem de um berço familiar aí de políticos, né? Inclusive do Miguel Arraes, que foi exilado na ditadura, né? Como que era esse homem que o Brasil podia esperar dele como presidente? Tinha um pouco de geografia política nisso tudo, né? Porque uma das grandes ascendências do Lula enquanto presidente e também da Dilma enquanto candidata na primeira vez era o Nordeste. E ele estava disputando justamente nesse cenário. Ele estava saindo de um governo que ele tinha aprovação superior a 80%. Então, é algo que pesava muito na concorrência. E a Marina vinha do Norte, mas com ascendência no Brasil inteiro, inclusive internacional, como você mesmo falou. Esse é o primeiro elemento. O fato dele ser desconhecido no Sul-Sudeste também promovia uma certa ascensão, porque a candidata Dilma e o candidato Aécio já eram muito conhecidos. E ele apareceu aos braços da Marina, portanto, com uma certa legitimidade para o Sul-Sudeste, como a possibilidade da mudança. Mudança e não oposição. Há uma diferença no comportamento eleitoral nesse sentido hoje. Basicamente, não há opositores. Nós desaprendemos a ser opositores na gestão do Lula para cá. Isso foi destituído, né? Nessa relação do parlamento com o executivo, essa coisa foi diluída e destituída praticamente. E hoje nós temos, então, pessoas da mudança, não pessoas da oposição. Ser opositor é uma fraqueza. Ser uma mudança é uma virtude. E esses candidatos vinham como mudança. E o Eduardo tinha capitalizado muito bem essa possibilidade da mudança. E ele vinha com essa trajetória. Tanto que ele não perdia voto. Ele estava entre 8 e 10 por ser desconhecido. Ao mesmo tempo, ele não era rejeitado. Não por ser desconhecido. A nossa rejeição, quando a coisa é ruim, a gente vai buscar, né? Procura saber o que é. E ele não teve essa motivação de procurar quem era em virtude de um deslize, de um problema. Isso não foi colocado na mídia. Então ninguém procurou saber, porque não havia motivo para procurar saber sobre os seus deslizes, déficits ou qualquer coisa desse domínio, dessa natureza. Até porque 80% de aprovação
no estado como Pernambuco, né? É algo também virtude, histórico, né? é algo histórico também lá. E vinha numa ascendência familiar, ou seja, ele tinha um capital familiar, no qual nós também, como latinos, somos muito vinculados como imagem, como cultura organizacional. Levamos o atributo familiar para a empresa, lá nós temos nossos grandes amigos, irmãos e confidentes, levamos nossas fotos de família para o local de trabalho. Isso é muito presente entre os latinos. É diferente entre outros países, anglo-saxões, os germânicos, isso não é comum. Na verdade, se você fizer isso lá, é meio estranho, meio esquisito. Fora do comportamento natural. Não é assim que se faz, diríamos assim. E aqui não, aqui é assim que se faz. Então, essa trajetória familiar lhe capitalizava muito, né? Como, é um porto seguro. Há uma credencial de virtudes nesse sentido. A gente olha para a Marina como se ela não tivesse família, para Dilma Rousseff como se ela não tivesse família. O Aécio tem apresentado sua família, porque isso é um atributo importante no nosso comportamento emocional, para as decisões. Então não é clichê, na campanha política, por exemplo, levar o filho e a mulher e tudo, é uma estratégia. É uma necessidade. É uma necessidade. Hoje seria uma necessidade. E porque se você tem você consegue manter uma família com certa tranquilidade, você é capaz de administrar outras coisas. Quem não administra bem sua família, teria dificuldade lá. A primeira crítica que se apresenta é, mas nem a família ele consegue administrar direito, como é que vai fazer outras coisas de forma correta? Inclusive nos Estados Unidos também tem uma certa ligação nesse sentido, porque o presidente que tem amante, tudo, vira um escândalo e pode até perder a eleição, o candidato. Né? Desde o Obama e o seu antecessor, a família começou a estar presente, ao ponto da Hillary Clinton assumir cargos hoje, né, mais fortalecidos, mas que a coloquem em evidência lá também. Antes não, nos Estados Unidos as mulheres não participavam desse jogo. No Brasil as mulheres participavam como primeira-dama, não tinha nem nome próprio, era primeira-dama e não se seguia de nome. Enquanto que os governantes masculinos todos, na sua maioria, apenas recentemente tivemos mulheres nesses cargos, inclusive em prefeituras. Isso é muito recente. O governo é intitulado ao nome da pessoa. É o governo FHC, é o governo Lula, é o governo Dilma, e não um governo de partido, de programa ou de ideologia. Apesar de podermos falar sobre isso. Mas a identidade dele é gerada, a imagem dele é gerada num outro domínio, né? Que é o domínio dessa relação direta do protetor, do carismático, do severo, mas correto, disciplinador, enfim. Tudo isso são coisas que nós aprendemos na figura do pai e da mãe. A mãe protetora e o pai disciplinador. Por isso a importância tão grande da família, dos candidatos a apresentarem a família. Isso. Né? Até mesmo, agora sabemos o nome da mulher do Eduardo. Isso ficou em evidência. O irmão dele apareceu, sabemos quem é. Isso ficou muito forte nas nossas relações de mídia, nas nossas relações comuns. E como isso emocionalmente abalou, e de fato, de verdade, abalou os amigos dele, né, que estavam ao redor dele, pessoas que conviviam com ele, que conversavam com ele. Eu vi entrevistas de candidatos aqui em Santa Catarina extremamente emocionados, abalados, com dificuldade até de um raciocínio lógico em virtude do grau emocional no qual estavam contidos. Agora, professor, o senhor falou dessa questão da participação da mulher, né? A eleição, né, a urna sempre foi foi machista, né? Até o ponto de as mulheres, de uma certa época, não tinham direito a votar. Certo. Essa questão do gênero, isso ainda influencia, por exemplo, eu já ouvi falar assim, nas ruas, tudo assim, o Brasil, ela não tem chance porque o Brasil não vai eleger uma outra mulher. O que isso mudou, professor? Não, isso em eleições passadas era comum. A chance de uma mulher era muito menor e de fato era muito menor. Hoje não é tão algo assim. Só que o fato de ser mulher não quer dizer que seja feminista. Né? Essa é uma separação entre o machismo e o feminismo e a composição de gênero. O que o brasileiro ainda exige muito das mulheres é que ela tenha um comportamento masculinizado na política. A política parece que é um domínio masculinizado. Então, os comportamentos, os verbos, as atitudes, são atitudes aquelas que já têm uma prerrogativa histórica
de forte masculinização. Até mesmo as roupas utilizadas, né? Enquanto se tem que usar terno, que é o que predomina entre esses representantes, sobretudo no parlamento, a gente observa assim, todo mundo de terno e as mulheres de terninho, que é uma versão diminuída de um terno. Né? Até mesmo na expressão a gente pode falar isso, garantir isso. Então, essa é uma versão ainda masculinizada. Mas também, Amaury, não se muda do dia para a noite, um processo cultural tão intenso, tão forte. Nós estamos mudando aos poucos. As mulheres têm muita chance eleitoral agora. Nesse momento, ninguém pode dizer porque a mulher não tem muita chance. Ao contrário, né? Ela tem tanta chance quanto outros. As mulheres, em pesquisas várias, são muito mais confiáveis, menos corruptíveis. Elas têm uma representação social diferente do homem. E parece que a política, quem entra na política se suja. E a mulher não estaria apta a isso. Ela tem uma honra sobre a educação dos filhos, sobre a saúde dos filhos, sobre outras disciplinas, é o homem que cuida, né, dentro de casa. Isso se transfere, como falamos antes, para todas as outras organizações. Mas esse fato de o mundo ser masculinizado, menos feminilizado e muito masculinizado, tem sido colocado um pouco de lado. A mulher tem tanta capacidade quanto homens em executar coisas. E pelo mesmo princípio, ela é tão rejeitada na política quanto qualquer outro homem. E é isso que nós vamos tornando mais democrático, quando nós deixamos de lado a própria categoria de gênero para falarmos sobre política. E fica como fosse natural sermos assim, nem masculinizados, nem feminilizados para fazer uma ação política. Simplesmente uma ação de cidadania, que não tem gênero, que tem efeito sobre as pessoas. Bom, e se a Marina Silva assumir aí a vaga do Eduardo Campos, vamos ter também um fato histórico de duas mulheres, né, com chances potenciais de serem a futura presidente do Brasil. Né? E veja que não foi nenhum trauma termos uma mulher como presidente, não. Nossas vidas continuaram como se pouco tivesse mudado. E é isso que é importante nessa relação. Quando você não percebe mais gênero, e percebe a política e cidadania, e percebe democracia, e não mulher ou homem, mais velho ou mais novo, isso fica menos relevante, então nós temos mais democracia. Esse é um aspecto importante. E se tivermos duas mulheres disputando o segundo turno, então aí sim nós temos um fenômeno histórico fantástico. Agora, professor, hoje são 11 candidatos, né, à presidência, mas muitos, é claro, não chegam a tanta evidência, né? A ponto até que os estudos de pesquisas colocam os 3 primeiros que estão na reta, né, final. Por que essas pessoas apostam numa candidatura a ponto de ter 11 candidatos à presidência? Nós podemos separar um grupo dos candidatos com potencial eleitoral e outros com potenciais ideológicos. Nós temos um grupo de candidatos que sabem que não vão ser eleitos, a não ser por uma grande intervenção, uma variável interveniente que os coloque em extrema evidência, porque é muito pouco provável. Na nossa história isso não tem ocorrido. Esses outros candidatos são ideológicos, é a oportunidade que eles têm de falar sobre suas ideologias, sobre seus valores, deixar uma mensagem, né? Ou um estilo. Vamos lembrar do Enéas, que a mensagem dele era mais no estilo. A composição da comunicação era mais uma ferramenta de meu nome é Enéas. Essa era a grande mensagem, para ninguém esquecer dele. Os outros vão dar seu recado muito rápido e sabem que tem chances muito baixas de concorrer. Temos, como próprios institutos colocam, os programas de TV, rádio, jornal, quando vão fazer um debate, chamam aqueles que estão têm mais ascensão eleitoral, naquele momento da concorrência, para participar. Porque os outros, a finalidade deles é dar o seu recado, tem horário para isso, é gratuito para eles, mas não para nós, né? Eles têm isso é democrático, que eles possam dar esse recado, mas de fato, eleitoralmente, eles são frágeis. Ok, professor, queria agradecer a sua presença, vamos torcer aí que, passando todo esse momento de comoção aí, que os partidos se alinhem, a coligação se alinhe para termos aí um novo candidato, né? A eleição, realmente que é um histórico, aí é um momento histórico
para o país, né? Queria agradecer a sua presença aqui. Lembrando para o telespectador aí que todas as informações das eleições de 2014 estão no site lá do TSE, tse.gov.jus.br, né? .gov.br é a nomenclatura correta aí, está lá tudo, as prestações de conta dos candidatos e para você também conhecer os candidatos e as propostas que eles têm aí para a melhoria da situação do Brasil, da qualidade de vida do brasileiro. Queria agradecer a sua presença. Painel Vale fica por aqui e até o próximo programa.